Olá, meus amigos, irmão, paz e graça a todos. Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo que quando eu estava dentro do sistema religioso, me ensinaram de um jeito, e eu aprendi do jeito que eles me ensinaram, os líderes religiosos, mas hoje eu quero explicar a realidade, como explica aqui na Palavra de Deus o assunto que eu vou abordar vocês. O meu nome é Oscar, moro em Jijoca de Jericoacoara. E eu não podia deixar de explicar, porque essa explicação que eu vou dar, tenho certeza absolutamente que nenhum dos irmãos, nenhum vai ouvir da boca dos pregadores, mas nunca mesmo, porque os pregadores, os líderes religiosos, os pastores, eles não vão falar assim para os irmãos, para os fiéis, e não vão explicar esta realidade que eu vou falar aqui. E talvez você diga assim, mas tu não estudou nada, porque tu vai falar isso que tu não sabe de nada? Sim, você tem razão mesmo. Eu não sei de nada mesmo. Não sei de nada. Mas o Espírito Santo é quem me usa para eu falar. Que está escrito na palavra de Deus. Se você quer sabedoria, peça a Deus. E o Espírito Santo é quem nos ensina. Porque eu não sei de nada, meus irmãos. É o Espírito Santo que me ensina. Deus do céu me dá a força, sabedoria espiritual. Então, o assunto hoje, meus amigos, o assunto que eu quero falar de vocês é porque desde o começo do mundo essa mentira vem rolando. Não é esta mentira, estas mentiras, várias mentiras. Só que hoje eu quero falar para vocês dessa primeira engano. Você sabia que o Novo Testamento não começa em Mateus? É isso que ninguém explica. Os líderes religiosos não explicam isso para o povo, em dizer que a nova aliança não começa em Mateus. Por isso que algumas coisas que falam que é para a gente fazer, eles vão dizer assim, mas tá escrito na nova aliança, está escrito. Porque, meus irmãos, a nova aliança, eu quero dizer que a nova aliança começa quando Cristo morre. Esta realidade não pode mudar, ninguém pode tirar essa realidade. Isto que eu estou falando, que eu vou falar, meus irmãos, não é o meu achismo. É uma realidade daqui, que eu vou lhe repassar, lhe mostrar os textos, os versículos, e você na sua casa, você vai ler, você vai entender que eu não estou falando bobagem nem mentira. E antes de eu falar os assuntos todos, eu peço que você tenha uma paciência e assista este vídeo todo. Por quê? Porque isso como se diz, você vai tirar suas dúvidas. Esse vídeo é um vídeo que vai tirar suas dúvidas sobre este assunto. Porque tenho certeza que na sua cabeça você acha que o Novo Testamento começa em Mateus. Depois de Malaquias começa o Novo Testamento. Mas, meu irmão, conforme o que está escrito aqui, não é. Já foi, não é só eu que estou falando. Além que está aqui, não é só eu que estou falando. Tem várias pessoas aí falando, que não é só eu, que o Novo Testamento não começa em Mateus. E na realidade, meus irmãos, não é mesmo. Mas os líderes religiosos, eles não querem lhe explicar isso. Nem os padres, nem papa, nem sequer ninguém quer falar. Aí você diz, mas Oscar, por que na Bíblia tem aquela página separando Malaquias e Mateus, separa aquela página? Eu quero dizer que aquela página ali não tem nada a ver com a palavra de Deus. Fique sabendo que aquela página ali foi os historiadores que colocaram. Mas para dar algum lucro, esse erro já vem do começo, meu irmão. Eu não sou o dono da verdade, mas eu estou falando da realidade. Eu vou lhe mostrar aqui os capítulos que fala, tá entendendo? Vocês vão ficar surpreendidos depois que vocês for ver e entender direitinho que
o Novo Testamento não começa em Mateus. Os quatro primeiros livros não é Nova Aliança. Os quatro primeiros livros ainda é período da Velha Aliança. Ainda é período. Cristo estava vivo ainda. Mateus 1,18 fala do nascimento de Jesus Cristo. 1,18 fala do nascimento. Em Mateus, meus irmãos, só para você ter uma ideia, antes de eu explicar aqui e mostrar, vou lhe explicar, porque eu sei decorado. Olhe, em Mateus, Cristo está nascendo. E a nova aliança não se deu pelo nascimento de Jesus Cristo. A nova aliança se deu com a morte dele. Você está entendendo? Os pastores não explicam isso para você. Porque em Mateus tem alguns textos que ele diz que é para a gente fazer, porque está na nova aliança, mas ele não diz que Mateus não é velha aliança. Pois é. Mateus, Cristo está nascendo. E Mateus é provado que Cristo nasceu na lei. Eu vou lhe mostrar uns textos que provam que Jesus Cristo nasceu na lei. E ele nasceu em Mateus. Lá, Mateus 1,18, lá está explicando o nascimento de Jesus Cristo. Ou 1,8, uma coisa assim. Bom, em Mateus, tá, marca o nascimento de Jesus Cristo. Então, meu amigo, a história é o seguinte. Quando Cristo morre, é que começa a nova aliança. Por quê que eu digo isso? Porque está escrito. Na nova aliança, meu irmão, fique sabendo que na nova aliança não tem mais sacerdote, a nova aliança não tem mais o templo da lei, e na nova aliança não tem mais sacrifício de animal, pois em Mateus, você não sabia, mas vou lhe mostrar, em Mateus ainda tem tudo isto. Em Mateus está escrito que o templo estava em pé, ainda tinha sacrifício, ainda tinha, como se diz a história, que hoje não tem mais, a história do dízimo, ainda existia, porque o dízimo é outro assunto. Quer dizer, esse vídeo do dízimo eu já fiz, meu irmão. Está lá no meu canal do YouTube. Tem um vídeo lá de 1 hora e pouco, falando só do dízimo. Você quer saber a realidade, você vai lá, você assista, está tudo detalhado sobre o dízimo. Está entendendo? Então, o meu canal do YouTube, o nome do canal é A Verdade Liberta. E lá você vai clicar, Oscar Nascimento. Você não precisa escrever A Verdade Liberta, é o nome do canal. Mas você quer saber lá os meus vídeos no YouTube, você escreve lá no YouTube, você escreve Oscar Nascimento, que vai aparecer vários Oscar Nascimento, mas eu tenho o meu foto. Aí você clica no meu foto e você vai ver os vídeos. Tem lá um vídeo sobre o dízimo. E hoje eu estou falando, hoje é sobre a nova aliança. Porque eu fui enganado dentro do sistema religioso. Hoje não estou mais dentro. Porque eu me saí de dentro, eu não me saí da igreja de Deus. Eu não me saí de me congregar com Cristo, não. Eu me saí das denominações criadas pelo homem. Isso eu saí. Porque lá vi que tem muita mentira. Porque quando eu estava dentro, meus irmãos, o que eu aprendi lá dentro, a Bíblia desmanchou tudo. Aqueles assuntos que me ensinaram, que eu aprendi, eu fui ver aqui e pesquisar, está diferente da Bíblia, diferente do que eles me ensinaram. Eles abordam um assunto, mas eles não explicam o outro lado da moeda. Quer manter a gente num certo engano, porque, sabe? É por isso que acontece. Mas, vamos lá ao assunto. A nova aliança não começa em Mateus. Talvez você diga que eu sou louco em dizer isso. Não. Antes que você me chamar de louco, você me assista primeiro o vídeo, aí depois você vai dizer assim, você realmente está com razão. Quero dizer que eu não sou o dono da verdade, mas estou falando da história do dono da verdade. Vamos lá. Lá em Mateus, tem um texto que, quando eu digo assim, meu irmão, me mostre um texto
na nova aliança, aonde Cristo está instituindo o dízimo para os cristãos. Só que eu vou falar no dízimo nesse vídeo, porque tem que falar nele, porque o assunto hoje não é o dízimo. Eu já fiz o vídeo do dízimo, mas eu tenho que falar dele hoje para poder complementar aqui a história. Quando eu digo assim, meu irmão, porque sempre eu digo que Cristo não instituiu o dízimo para os cristãos, não tem marcando a nova aliança. Aí um certo pregador me disse que me garantiu que me mostrava. Aí eu disse, pois você me mostre onde é que está um texto na nova aliança, Cristo instituindo o dízimo para os cristãos, e aonde tem na nova aliança que algum cristão pagou o dízimo. E se na doutrina dos apóstolos tem dízimo, e se o apóstolo Paulo cobrou dízimo. Aí você me mostrando, eu retiro o que eu falo. Aí eu lhe mostro, você não entende, mas eu lhe mostro. Pois onde é que está? Aí ele disse que, olhe, lá em Mateus 23 e 23 está escrito. Eu vou dizer, pois leia para mim. Leia para mim esse texto. Se Deus, como é que é esse texto lá em Mateus? Aí ele foi leu. Que lá em Mateus 23, 23, lá está escrito assim: ai de ti, fariseu hipócritas, que dais o dízimo do cominho, do endro do alecrim, e tem negligenciado quase não sai, o que é melhor da lei, o amor, a misericórdia. Aí ele diz, fazer tudo isso sem omitir aquelas. Deverei fazer isso sem omitir aquelas. Quer dizer, ele está dizendo que aquele povo tinha que fazer, tinha que dar o dízimo, mas sem omitir o amor, a paz, fazer o bem a todos. O amor, a misericórdia. Eles tinham que fazer aquilo. Aí eu digo, meu irmão, mas me diga uma coisa, lê de novo. Aí eu falei assim, não, depois eu vou ler para você. Você fala que aí Deus está instituindo o dízimo para os cristãos. Vamos lá. Ele falou assim, ai de ti, fariseu hipócrita. Aí eu parei, me diga uma coisa, você é fariseu hipócrita? Cristo está falando para você, para nós, que nós somos gentios? Cristo está falando para quem? Ele está falando para os fariseus hipócritas da lei. Que ele fala até assim, ai de ti, fariseu hipócrita, que dás o dízimo do cominho, do endro, do alecrim, e tem negligenciado o mais perfeito da lei. Está entendendo? Ainda é lei. Da lei. Aí acrescenta, deverei fazer tudo isso e omitir aquelas. Que aquelas, fazer o amor e tudo, mas só omitir de dar o dízimo. Porque nesse tempo, meus irmãos, o dízimo ainda vigorava. O dízimo vigorava e que estava falando, não é para nós não somos fariseus. Ali, aquele texto ali, foi escrito não sei quantos mil anos atrás. Não é para hoje, foi hoje, nunca foi para nós. Deus estava falando aí, dando uma cacetada nos fariseus hipócritas. Aí eu perguntei, meu irmão, você é hipócrita? Você se fica no lugar de um hipócrita? Se você diz que esse texto está nos servindo para nós, então você está se achando um hipócrita. E Deus está falando lá de fariseu hipócrita. Se você é hipócrita, então não é para você, nem para mim. Nós não somos hipócritas, nós não somos fariseus, meu irmão. Aí foi, mas falou por ali, querendo tutubiar, não adianta, meu irmão. Contra fato não há argumento. Vocês não explicam a verdade, porque essa parte desse dízimo, que vocês tanto querem o dízimo, você tem que mostrar que é aqui. Se eles for dizer que Mateus não é nova aliança, pronto, aí o dízimo acaba. Aí não tem como ele dizer que está na nova aliança. Não está. Olha. Então, o assunto do dízimo já fiz, estou só complementando aqui, né? Só que ele ficou ali, titubeou, não me deu uma resposta. Eu fui e falei assim, meu irmão, você estudou, tudo bem, você estudou. Eu não estudei teologia humana, você estudou teologia humana. Eu estudei teologia espiritualmente. Deus me ensina e o Espírito Santo me ensina. Mas uma coisa eu vou lhe dizer para você. Eu vou lhe dar as provas concretas que você vai saber mesmo. Você pode ser o pastor, você pode ser um teólogo, você pode ser o que for. Mas eu vou ter que mostrar para você, que é para você saber que eu sei da história que você sabe e não diz para o povo. Eu falei, olha, eu vou ter que lhe mostrar
a uma realidade que vocês camuflam para o povo, vocês camuflam, escondem. Eu vou mostrar para você que nós sabemos o que vocês, para vocês saberem que nós estamos sabendo do que vocês sabem e não explicam. Aí ele ficou, aí. Bom, tudo bem, eu não queria discutir, eu fui assim, bom, meu irmão, tudo bem, se você acha que é, então seja do jeito que você, seja o seu achismo. O meu achismo não pode ser o meu achismo, mas se você quer que seja, mas a palavra de Deus, você está contra ela, o dia está contra ela, porque você imagina, diz que é uma coisa que é diferente. Foi o que me ensinaram dentro onde eu estava. Eu passei mais de 15 anos dentro do sistema religioso. Eu falo isso, este assunto, meu irmão, porque eu posso falar. Por que eu posso falar? Porque eu vivi dentro por uns 15 anos. Eu sei de toda a malandragem que rola lá dentro. Então, é por isso que eu estou falando isso, porque eu sou uma prova, porque eu vivi dentro, sei como é que funciona, sei de toda a realidade. Aí, então, para complementar esse assunto, que você vai ficar sabendo que a gente sabe que eles vão saber que nós estamos sabendo uma coisa que é real e eles não explicam. Vamos lá. Pois se Mateus, então que eu acabei de dizer, que Mateus não é nova aliança porque ainda tem um tempo. Aí eu disse, mas por que tem um tempo? Tem, vou lhe mostrar. Você vai em Mateus 8, capítulo 8 e verso 2. Vamos lá, vou ler para você. Mateus 8, verso 2. O que é que diz aqui? Vamos lá, entender direito aqui. A cura do leproso. Aqui o texto diz a cura do leproso. Cristo curou o leproso, está escrito em Mateus. E aqui ele diz assim, ó. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Queres ficar limpo? Imediatamente ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos parar um pouco aqui, meu irmão. Você viu que o leproso foi curado, Cristo curou ele, e Cristo mandou ele fazer a oferta, não dissesse a ninguém, mas fosse lá ao sacerdote, e ainda tinha sacerdote, meu irmão, e fizesse o sacrifício, a oferta é o mesmo sacrifício, se você fizesse uma oferta, tem que sacrificar alguma coisa. Tem que fazer o sacrifício ordenado por Moisés. Aí eu lhe pergunto, você acha que esse livro é nova aliança? A nova aliança não tem mais isso, meu irmão. A nova aliança começa quando Cristo morre. Esses homens não explicam isso para vocês, mas vocês vão ficar libertos desse engano, que eles não querem explicar a vocês. Agora, você já sabe que Mateus não é nova aliança, porque eu acredito que você não pode ser tão burro em dizer que Mateus é nova aliança. Meu irmão, naquele tempo, no tempo da lei, na lei, o pacote era completo, era circuncisão, era sacrifício, era dízimo, o dízimo estava no meio, tudo era no pacote, era 600 e tantos preceitos tinha que fazer. Mas agora, já que você já sabe que está dando um parecer, você está entendendo que Mateus realmente não está sendo a nova aliança, porque você já sabe que eu lhe disse aqui, que Mateus ainda tem sacrifício, ainda tinha o templo, o sacrifício é feito no templo. Era na época de Moisés, e ainda tinha o templo, porque o templo foi derribado no ano 70. Então aqui o templo ainda estava de pé, meu irmão. E o sacrifício ainda tinha sacerdote. Está entendendo? Então, para melhor você entender, vamos mais demonstrar.
lá em Hebreus 9, capítulo 9, vamos ler o que é que tem. Lá em Hebreus 9, o que é que fala. Aí eu vou lhe dar a realidade. Porque esses homens, eles não explicam a realidade para você. Mas aqui hoje você vai tirar todas as suas dúvidas. Gatas, lá em Hebreu. Tá achando um pouco. Mas eu procuro aqui. Tem uma paciência aí que nós achamos o Hebreu. Achei. Hebreu, capítulo 9. Você vai na sua casa, você pega a sua Bíblia, procura Hebreu 9. Sobre o assunto da nova aliança. Vamos lá ver o que está. O que é que o apóstolo Paulo falou em Hebreu, capítulo 9, começando com o versículo 15. Vamos lá. 15. Olha aqui. Vamos lá o que é que está escrito aqui. Hebreu, capítulo 9, começando do 15. Vamos lá? Olha aqui. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Vamos parar um pouco aqui. Você está vendo aqui? Onde há testamento, se Mateus é Novo Testamento, tinha que ter a morte do testador. Ele não morreu em Mateus. Olha aqui. Porque onde há testamento, versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Uma prova que você está sabendo que Mateus não é nova aliança. Só quando Cristo morre. Está aqui as provas. O 17. Vamos lá, o versículo 17. Pois um testador só é confirmado... Não, melhor, desculpa. Pois um testamento só é confirmado num caso de morte. Um testamento só é confirmado no caso de morte. Visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, Mateus não é nova aliança. Porque só tinha força de lei, tinha força depois que morresse o testador, que era Cristo. Vamos lá, o 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Aqui dá para você entender diretamente. A nova aliança só era nova aliança quando tivesse derramamento de sangue, meu irmão. Você está vendo aqui que ele está dizendo nem a primeira foi sancionada sem sangue. Por quê? Porque tinha um sacrifício. Derramamento de sangue, o sacrifício dos animais. Então ele diz que nem a primeira aliança foi sancionada sem derramamento de sangue. Então, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem derramamento de sangue. Então, agora você está entendendo que ninguém nunca lhe explicou isso. Eu tenho certeza absolutamente que você nunca ouviu essas pregações dentro da sua denominação que tem um homem à frente chamado de pastor. Que na verdade eu não chamo ele de pastor. Eu chamo ele de alguns pregadores, alguns mercenários que vivem por dinheiro de vocês. Eu chamo pregadores, porque o pastor é Jesus Cristo. Está escrito lá em João 10:11. Ele disse que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas isso não é o assunto hoje. Só dizendo que Cristo é meu pastor. É o único. Então está aqui. O testador, um testamento, só é válido com a morte do testador. Não existe a nova aliança, não pode ser enquanto está vivo o Cristo. Enquanto ele está vivo, ainda é velha aliança, é período da velha. Tinha os evangelhos, mas era tudo bem. Ali ele estava fazendo tudo para a nova aliança. Só que ali não é nova aliança ainda. Ali ainda tinha preceito da velha, meus irmãos. Então, você já viu
que Mateus, os 4 primeiros livros, meus irmãos, não é nova aliança. Porque está escrito lá em Hebreu, ou melhor, em Hebreu, está escrito, não sei se é em Lucas, que fala que a lei e os profetas durou até João. Eu vou procurar, depois eu chego. Olá, meus irmãos. Agora eu encontrei aqui o texto e quero repassar para vocês o assunto que eu falei, que está escrito em Lucas 16, capítulo 16 e versículos 16 a 18. Fala que a lei e os profetas durou até João. Então, de Mateus até João, a lei durou até João, passou por Malaquias, a lei vem lá do começo de Gênesis, termina em Malaquias, em Mateus e vai levando os livros até João. Você está sabendo, eu vou ler para você. A lei e os profetas durou até João. Está aqui, ó, não estou mentindo. Se for mentira, então aqui não é verdade. Eu vou ler o que está aqui. Lucas 16 e 16. Vamos lá o que está escrito? Olha aqui. Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todos os homens se esforçam por entrar nele. Está vendo aqui? A lei, eu mostrei e estou lendo, que a lei e os profetas durou até João. Então, meu irmão, pare de ser enganado, que Mateus, você aprendeu como eu também aprendi. Eu pensava que nem você. Eu não estou dizendo que você está errado. O errado é quem está lhe ensinando. O errado é a pessoa que não lhe explica, que não lhe ensina desta maneira. Esse está sendo o errado. Mas você que está enganada nesse assunto, porque uma coisa eu lhe digo, esses homens chamados de pastor, eles sabem disso. Você sabe? Você pode na sua cabeça que eles sabem disso. Só que, na verdade, eles não podem explicar isso para vocês. Porque eles carregam uma doutrina que nunca foi para nós, não é para nós. E essa doutrina do dízimo, eles têm ela. Lá em Mateus, lá é o prato cheio deles. Lá em Mateus 23, 23, que fala do dízimo. Então, ele não pode dizer que esse livro é velha aliança, é período da velha, é coisa da velha. Ele não pode falar isso. É por isso que você está enganado, meus irmãos. Vocês estão enganados por ganância desses homens. Ganância, sabe? Então, eu só queria que esse interesse grande desses homens fosse para pregar a palavra de Deus, pelo amor. Se não tivesse esse tal de dízimo no meio, não tinha nenhum que quisesse. Você bota na sua cabeça, se fosse gratuitamente, era difícil você ver numa cidade um lugarzinho chamado de igreja. Ninguém queria ir. Só tem muitas igrejas feitas aí, muitas igrejas não, que não é igreja. Esses lugares, esses matadorzinhos que eles fazem, tem muito, porque corre dinheiro dentro, meus irmãos. Abre os seus olhos, porque corre grana. Se não corresse grana, ninguém queria. Até porque, vou lhe dar aqui um alerta. Você já pensou? O homem faz 4 paredes e dá o nome de igreja, e para funcionar esse lugar é preciso ele ser registrado num cartório para poder falar do nome do dono do mundo. Você vê, meu irmão, que isso aí não é de Deus. Não é. Essa parte aí que o homem faz, ele não é Deus, ele faz isso para poder manipular o povo dentro. Pregar o evangelho, tem que pregar o evangelho mesmo, mas de uma maneira diferente do que esses homens fazem. Eles usam muito a parte financeira, para poder ter lucro, ter dinheiro, fazendo disso aqui um comércio, com certeza, e é verdade. Por que ele não explica isso para o povo? Por que ele não explica? Ele não explica. Olha, meus irmãos, tem muito texto na Bíblia que eu tenho uns 20 anos que eu venho pesquisando a palavra de Deus, não é de ontem, de hoje, não.
Só que eu vou começar a fazer uns vídeos explicando a realidade. Não é achismo meu. Não é obrigado você a acreditar em mim. Não, eu estou só lhe repassando o que está escrito e o que é a realidade. Não é o que eu estou achando, meu irmão, é assim, faça. Eu acho que é assim. Não, eu não estou dizendo que eu acho. Eu estou dizendo a realidade que está escrito. Tá aí, você vai. Esse assunto sobre a nova aliança, você vai dentro da sua casa, você vai ver que eu não estou mentindo, nem estou enganando você, não é uma mal interpretação, não, é realidade. Mas só, meu irmão, a referente a esse assunto da nova aliança, eu tenho a prova concreta, vou deixar por último, que você vai coçar a cabeça sobre esse assunto da nova aliança que os pastores disseram para você que Mateus é nova aliança, é Novo Testamento. Não é. Esse texto que eu vou dizer para você por último, é esse que vai rematar a história. Aí você vai, aí realmente, meu irmão, você falou a realidade que está escondida, escamufar essa verdade. Mas vamos lá. Olhe, a palavra de Deus tem vários textos que os pregadores, eles não podem explicar para vocês. Eles não podem. Talvez alguns que não... Bom, de 100 pode ser que 2% que possa falar uma verdade. Os outros têm que camuflar esse negócio, porque o cara vive disso. O cara vive à custa dos irmãos. Porque você sabe uma coisa? O pastor, ele vive à custa do seu suor. Você sabia disso? Ele trabalha 2 horas por noite, por semana, 3 vezes por semana, 2 horas por noite, para ganhar 2 salários ou 3 salários, não sei, comendo o seu dinheiro com o seu sol, que você trabalha de sol a sol para dar para eles e eles dá para eles. Não é para a obra de Deus. A obra de Deus não é esse dinheiro. Está escrito na palavra de Deus que a obra de Deus é crer. Não para ser dinheiro para a obra de Deus. A obra de Deus é crer. Você pode ler lá, você procurar eu vou procurar para você ler, e depois eu vou dar o versículo, o que é a obra de Deus. Então, esses homens, eles não querem que você saiba disso, não, porque eles vivem a custa do seu suor, meu irmão. E a palavra de Deus diz que nós temos que viver do suor do nosso rosto. Não, esses homens, eles vivem comendo o dinheiro das ovelhas. Não é para ser assim. É para eles pegarem o evangelho, eles tinham que trabalhar no serviço deles como o apóstolo Paulo trabalhava. O apóstolo Paulo trabalhava e pregava o evangelho, ele dizia que ele trabalhava para não ser pesado aos irmãos. E por que esses homens não trabalham no apóstolo Paulo para poder pregar o evangelho e não ser pesado aos irmãos? A gente tem que dar um dinheiro para eles, porque o primeiro erro é eles pregarem a doutrina de dízimo, que não existe. Não existe, meu irmão. O dízimo na Nova Aliança não existe. Já que tem um vídeo feito, já que eu fiz sobre o dízimo, mesmo assim eu vou bater aqui na mesma tecla, em algum texto, em algum pedacinho do vídeo. Olhe, eu lanço um desafio a qualquer um líder religioso, qualquer deles, seja padre, seja teólogo, qualquer um deles. Eu lanço o desafio para eles mostrar na nova aliança, depois que Cristo ressuscitou, aonde é que está escrito a ordenança, Cristo instituindo o dízimo para os cristãos, e se algum cristão pagou o dízimo, e se na doutrina dos apóstolos tem dízimo, e se o apóstolo Paulo pagou dízimo, porque o apóstolo Paulo pregou para nós. Então esse desafio está lançado a qualquer um líder religioso a mostrar. E eu dou mais o meu contato ainda, eu vou dar meu WhatsApp. Ou algum deles que se doer que eu estou falando isso, ou você mesmo que acha que você me mostre. Depois que Cristo ressuscitou. Está entendendo? A nova aliança. Que nós estamos hoje na graça. Nós não estamos mais na velha aliança. Hoje nós estamos na graça. E na graça não tem mais as ordenanças da lei. Não tem. Dízimo era da lei.
Aí o pastor diz assim, o líder religioso diz assim, mas tu não sabe, o dízimo foi antes da lei. Sim, Abraão pagou o dízimo, mas foi uma vez só. Já está escrito lá, já está feito meu vídeo. Só que o dízimo é antes da lei mesmo. Mas Cristo aboliu, não tem mais na nova aliança. Então vamos lá. Então, se esses homens mostrar, aí eu me calo, eu retiro o que eu falo. E se ele não me mostrar, vou continuar dizendo que eles estão enganando. Você. Falo mesmo, não tenho medo de falar a verdade. Então o meu contato é o código, o DDD, quer dizer, é 88. E o meu número do WhatsApp é 99 677 8769. Então, se alguém quer me refutar sobre este assunto, pode me ligar e me dar uns textos na Nova Aliança, onde é que está escrito essa história da ordenança de dízimo. Aí você diz assim, pastor, por que é que você cobra? Por que é que você prega a doutrina do dízimo e na Nova Aliança não tem isso? O Salvador não instituiu o dízimo para os cristãos. Não tem um cristão na Bíblia que pagou dízimo. O apóstolo Paulo não cobrava dízimo, não pregava a doutrina de dízimo. Na doutrina dos apóstolos não tem a ordenança de dízimo. Pergunte a ele, o que é que ele vai dizer para você? Ele vai ter um bom argumento diante de você para poder lhe enganar ali, para poder achar que você vai mostrar algum texto, às vezes não é da Nova Aliança. Aí você diz assim, não, mas eu quero saber depois que Cristo morreu, ressuscitou. Me mostra onde é que está escrito. Então, meus irmãos, é por isso que eles não querem que você saiba que Mateus, os 4.000 livros, ainda é período da velha. Não tem, pode estudar o que estudar, pode ser o teórico que for, mas eu garanto você que a palavra de Deus se explica. Quem explica isso, que Nova Aliança não é Mateus, não é Nova Aliança, não é eu e nem fulano de tal, nem ciclano, não. O que está dizendo é a palavra de Deus mesmo. Ela que está se explicando que Mateus não é Nova Aliança, meu irmão. Não é eu, não, está escrito. Mas, eu não quero que o vídeo fique muito grande, eu vou dar a você o versículo-chave da história que diz que Mateus é Nova Aliança. Aí eu agora vou dar o versículo-chave e você vai dar para o seu líder religioso, que se ele for pregar, diz, a Nova Aliança, lá em Mateus, e os primeiros livros que tem da Bíblia, até João, ele vai dizer que é Nova Aliança, pois eu vou lhe dar o versículo-chave. Vamos lá. Você pega a sua Bíblia, o assunto hoje é Nova Aliança. Eu falei do dízimo, mas o assunto hoje não é o dízimo, é a Nova Aliança, mas faz parte também do dízimo. Vamos lá. Em Gálatas 4:4. Você vai lá em Gálatas, o capítulo 4 e verso 4. Lá quem falou isso foi o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil, que pregou para nós somos gentios. Ele pregou a nova aliança, o apóstolo Paulo. Ele tem a verdade com ele, que ele sabe o que ele falou. Ele falou porque ele conhecia. Pois lá em Gálatas 4:4, eu não vou nem ler na Bíblia, porque eu sei decorado. Lá diz assim, o apóstolo Paulo falou assim, porque vindo a plenitude dos tempos, não é templo, não é, estou falando tempo. Porque vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Eu acho muita graça quando um homem desse diz que Mateus é nova aliança. Se Mateus, Cristo está nascendo e lá em Gálatas 4:4 diz que Cristo nasceu sobre a lei. Está vendo? Mateus, ele nasceu em Mateus. E Mateus era a lei, que lá está em Gálatas, está dizendo, porque vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Será que é mentira, meus irmãos? Será que isso aqui está mentindo? Então, o que eu digo, quem está dizendo que Mateus não é nova aliança, não é eu, não. Quem fala que Mateus é velha aliança, não sou eu, é aqui a palavra.
Rapaz, é o apóstolo Paulo quem disse. Foi o apóstolo Paulo que falou que Mateus não é nova aliança. Mateus é velha, meu irmão. Esses textos que eu dei para você, você vai ler. Você vai entender que Mateus, os 4 primeiros livros, que lá que diz, porque a lei e os profetas durou até João. E outra coisa, esse que eu li para você, em Hebreus 9, esse capítulo, está dizendo que o testamento só tem força quando o testador morre, quando Cristo morre. Lá está explicando tudo. Então está aí o versículo-chave. O Cristo nasceu na lei. Ele não nasceu na nova aliança. Ele morreu depois que ele morreu. Enquanto ele estava vivo, Cristo, enquanto ele estava vivo, andando na terra, meus irmãos, meus amigos, enquanto ele estava vivo, ainda era período da velha aliança. Só que esses homens não explicam isso. Ele estava pregando, fazendo o evangelho dele, mas era na lei ainda. Ele estava fazendo tudo para a nova aliança, mas ele nasceu na lei e morreu na lei. Ele disse que ele falou assim, não pense que eu vim revogar a lei, vim para cumprir. Então ele nasceu na lei para cumprir a lei. E ele cumpriu. Ele fez tudo o que era para nós fazer, para nós ganhar a salvação, ele fez para nós. Morreu na cruz, quando ele estava morrendo na cruz, antes de ele morrer, ele falou assim, está tudo consumado. Pronto, meu amigo. Ele consumou tudo, nasceu na lei, viveu na lei e morreu na lei. Quer dizer, morreu na lei ainda. Depois que ele ressuscitou, que ele veio em espírito, agora é espírito, agora Cristo é espiritualidade. Ele veio em espírito. Que ele se apresentou em carne, mas ele morreu em carne. Mas agora ele é espiritualmente. Ele é espírito, ele disse que ele é espírito, lá para a mulher samaritana, ele falou que agora ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque ele é o espírito. Então, meus irmãos, está escrito, está decidido que a nova aliança não começa em Mateus. Você fique sabendo, mais uma dúvida, talvez você tinha, ou que não tinha, ou não sabia, mas fique sabendo, a partir de hoje, que Mateus, os 4 primeiros livros da palavra de Deus, não é a nova aliança. Mateus, Marcos, Lucas, os 4 primeiros, João, não é nova aliança. Ainda é velha. Por que é velha? Cristo está vivo ainda. Está vivo, que lá em Hebreu fala que isso é nova aliança depois que o testador morre. Que uma aliança, a primeira aliança só foi sancionada com sangue. E a primeira também, e a segunda também só vale por sangue. Então, depois que ele morreu, aí é nova aliança. De lá para cá, meu irmão, é que não tem mais essas ordenanças da lei. Não tem mais nada da lei, não pode ser na nova aliança. Não tem mais templo, não tem mais sacrifício, não tem mais sacerdote. Agora nós somos nossos próprios sacerdotes. Está escrito na palavra. Então, essa dúvida eu tinha e fui tirado de mim. Cristo me deu a revelação. E a palavra de Deus está escrito, está dizendo. E eu peguei essa página que tem na Bíblia, eu tirei do lugar. Eu botei lá depois de João. Porque até João é velha aliança. Então, se esses historiadores que fizeram a Bíblia botarem, porque quiseram botar, mas aquela página não é a palavra de Deus. Foi o homem que colocou. O homem colocou. Então, é o que eu digo. Fique sabendo, meus irmãos, que a nova aliança começa quando o nosso Salvador Jesus Cristo morre na cruz, que diz, está tudo consumado, aí de lá para cá é nova aliança. Ok? Então, felicidade para você. E Deus vai abrir a mente de vocês para você entender a realidade. E depois desse vídeo aqui, que eu estou fazendo, eu vou fazer o outro vídeo. Depois do outro vídeo, eu vou dizer qual é o assunto, qual é o que eu vou abordar, do que eu aprendi. Olha, o que eu aprendi dentro da denominação que eu estava, que me ensinaram, eu vou dizer tudo diferente que eles me ensinaram. É tudo engano. O que eu aprendi sobre a palavra de Deus, que eles me ensinaram dentro, aqui dia diferente, meus irmãos. Está aqui. Está aqui a prova, o dízimo também, está aqui esse outro assunto.
tudo diferente. A palavra de Deus diz diferente. E eles dizem um outro lado. Mas só que eles não explicam o outro lado da moeda, meu irmão. Você sabe que a moeda é dois lados, né? Então, eles, simbolizando, fazendo aqui uma comparação, eles abordam aquele assunto, eles explicam, mas não explicam o outro lado da moeda, porque senão você sabe de tudo e você não vai mais dar dinheiro para eles. É isso, meus irmãos. Então, deixa eles para lá. Eles, o castigo deles é com eles Deus. Eu estou só dizendo, deixa eles resolver a vida deles com Deus. Mas só que eu estou falando a realidade. Conta fatos, não há argumento. A verdade dói, como diz a história, mas só dói onde tem a mentira. Onde tem a verdade chegando, se cumprimenta. Não, a verdade não dói onde tem verdade, só dói onde tem a mentira. Então tá lançado aí o meu desafio para os líderes religiosos. Se alguém me mostrar essa que eu falei dos dízimos, numa nova aliança, pode me ligar, me dizer onde é que está escrito. Tá bom, meus irmãos? É isso que eu queria falar para vocês, e ainda tem mais coisa indo para frente. E Deus vai continuar abençoando vocês, para vocês se libertar dos enganos dos homens que vivem querendo tirar lucro de vocês, ok? Porque Cristo, Ele já deu tudo para nós já somos abençoados. Está escrito lá em Romanos 8, olha o que está escrito em Romanos 8, olha aqui, em Romanos, aqui eu procurei, em Romanos, lá diz assim, em Romanos diz que nós somos abençoados já com toda a sorte de bênção. Os que têm Jesus Cristo já é abençoado. Não precisa fazer mais nada, você já é abençoado. Tá bom, meus amigos? Então, isso é uma felicidade para vocês. Mas mesmo assim que eu falei que ia dar o versículo de Romanos, eu vou procurar para vocês. Já. Então, meus irmãos, quero dizer para vocês o que está escrito em Romanos. Olha aqui, Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo, meu irmão? Então, isso em Romanos 1:8, isso quem falou foi o apóstolo Paulo. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pronto, se você está com Jesus Cristo, você não tem mais nenhuma condenação. Está livre, tranquilo. Tem que bater palma todo dia, agradecer a Deus. Felicidade. É isso que eu estou fazendo. Sou tranquilo, alegre, porque eu estou com Cristo. E para mim não há mais nenhuma condenação. Está escrito, o apóstolo Paulo falou. Olha, se você for ler a palavra de Deus aqui, é diferente do que os líderes religiosos ensinam a você. É totalmente diferente, meu irmão. Não tem jeito, é diferente. É a realidade, tá bom? Então, felicidade para você. Que Deus continue abençoando você cada vez mais.